Entrou. Bom, pessoal, uma boa noite para vocês todos. Estamos aqui para começar a nossa reunião pública, né? Mais uma terça-feira. E dou boas-vindas a todos que já entraram aqui. E vamos fazer como sempre fazemos. Vamos iniciar com uma oração, principalmente de agradecimento a Deus pela oportunidade de a gente estar novamente, todos nós reunidos aqui, mesmo numa live, poder compartilhar dessa hora, né, da nossa reunião pública, e pedir a Ele também muita proteção contra os agentes do mal, proteção contra todos aqueles que não estão interessados em que a gente realize essa nossa reunião, esse nosso encontro, e também pedir a Jesus que nos auxilie com muita intuição, né, para que a gente tenha discernimento e que a gente possa absorver o máximo possível de tudo aquilo que a espiritualidade passar para nós. Então, vamos fechar os olhos e vamos fazer um Pai Nosso, como sempre iniciamos nossas lives. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, pessoal, vamos aos informativos, né? Como a gente sempre faz.
nós iniciamos esse ano na mesmo pé que estávamos no final de dezembro. Nossas atividades, elas não são presenciais, estamos fazendo, através do médium Edson Barbosa de Souza, os trabalhos de cura à distância. Eles acontecem a porta fechada. Vocês sabem que, se entrarem no site do Recanto de Luz Irmã Sheila, existe um caminho, né? Está escrito curas. E se você clicar em curas, você acessa o formulário. Acessando o formulário, preenche, envia, receberá um e-mail notificando que o envio deu certo. Se não recebeu, procura no teu spam, e depois a orientação será devolvida, né? Será enviada um dia ou dois depois da reunião de psicografia. Na realidade, é uma reunião fechada, está ocorrendo às quartas-feiras, somente com o Edson e a equipe dele, para que recebam os receituários, e nas quartas-feiras são feitos esses trabalhos à distância, né? São os trabalhos mais puxados, são trabalhos mais concentrados, porque como muitos deveriam, na verdade, estar vindo presencialmente, mas não podemos atendê-los, então a espiritualidade está fazendo um trabalho diferenciado, justamente para poder atender a todos à distância, né? Isso costuma acontecer quarta. Essa nossa quarta manhã será a primeira quarta de reunião fechada, não presencial, de cura e cirurgia espiritual, e, portanto, quem mandou os casos a semana passada ou 2 semanas atrás, será atendido amanhã, e o e-mail deve ser enviado pelas meninas na quinta-feira, alguns na quarta, a maioria na quinta, e alguns na sexta-feira. Se não receberem orientação, procurem no spam. Muita gente tem falado que esses e-mails estão caindo no spam, né? E lá estará a orientação. De qualquer forma, esses trabalhos, na realidade da espiritualidade, não deixaram de existir. Todos aqueles que estavam em tratamento antes da pandemia continuaram sob tratamento. Toda sexta-feira receberam sua visita, continuam recebendo sua visita. De qualquer forma, se quiser fazer uma reavaliação, se quiser saber se está tudo em ordem, ou tiver alguma coisa nova para acrescentar, manda pelo site do Irmã Sheila e vai ter a orientação. Casos novos, manda pelo site do Irmã Sheila. No caso dos trabalhos de desobsessão, né? É mais fácil falar desobsessão, na realidade são tratamentos espirituais, eles ocorrem às sextas-feiras. Então, se tiver algum problema com influenciação espiritual, problemas do tipo, eu estou com gente que está na minha família com ideação suicida, ou pessoas que estão realmente sofrendo ataque espiritual, é na sexta-feira. É fechado também, nunca foi presencial. Manda para mim. E, aliás, nós entramos agora com uma conta no Telegram. Além do WhatsApp, nós temos um grupo no Telegram. E no grupo tem um nome, Recanto de Luz Irmã Sheila. Se você está no grupo, se você está no Telegram e quiser fazer parte do nosso grupo do Sheila, que é Recanto de Luz Irmã Sheila, nós montamos ontem um grupo específico no próprio Telegram, né? Então, mais um recurso disponível para as nossas comunicações, tá bem? Bom, queria também que a Cris agora aproveitasse para falar da rifa do SOS Cidadão. Eu vou colocar bem uma coisinha para vocês verem o banner, ele é muito pequeno, mas vai dar para ter uma ideia. Deixa eu ver onde é que está. Só um minuto. Aqui. E eu vou colocar numa janela menor. O banner não dá para ver,
mas depois eu coloco ele e a Cris vai falar um pouquinho com vocês. Eu quero pedir, mais uma vez, a ajuda de vocês. O SOS Pets Ricardo Gará está fazendo uma rifa. O prêmio são as sessões de fotos, e a fotógrafa se dispõe a vir a Ribeirão, e a pessoa pode escolher o lugar aqui em Ribeirão. Pode ser da própria pessoa, pode ser da família, pode ser do seu pet, pode ser sua criança. E o prêmio é bem bacana, porque esse tipo de trabalho, quando é pago, custa em média R$300. São 30 fotos. Então, nós estamos aqui com a cartela, ainda faltam 30 nomes, na verdade, não é por números. Vocês podem entrar em contato com a Thaís, que está o telefone no banner, o Fábio vai disponibilizar direitinho. Aí eu peço a ajuda de vocês para a gente poder contemplar, né, uma das pessoas que está nos ajudando, que já compraram e que vão comprar para a gente completar a cartela, tá bom? Muito obrigada. Eu vou colocar, mas vocês sabem que você sempre tem o recurso do WhatsApp, né? Tanto o meu número como o da Cristina, para entrar em contato. Então, só um minuto que eu vou colocar, vou aumentar um pouquinho, para que fique maior, obviamente. Eu esqueci de dizer por que a gente está arrecadando dinheiro. Eu já falo. Tá vendo? Agora já está melhor o telefone da Thaís, que é também um WhatsApp. E por que estamos arrecadando esse dinheiro da rifa? Para comprar ração, porque nas famílias que são atendidas pelo Recanto e Luz Irmã Sheila, eles têm muitos pets, né? Eles têm muitos cachorros, muitos gatos, e nós começamos, a pedido da própria espiritualidade, o ano passado, a coletar as doações de ração para gato e para cachorro, para dar para essas famílias, para elas distribuírem o PET. É um trabalho que a espiritualidade desenvolveu em 2 centros espíritas. Um é o Recanto dos Irmãos Sheila, que é através do SOS Pet Ricardo Gará, e o outro é o projeto Ricardo Gará, da Casa da Marcela, lá de Jacareí. Lá, nesse caso, tem exatamente o nome de quem foi o mentor desse trabalho quando esteve encarnado conosco, e ele é um dos mentores desse trabalho na espiritualidade, né? Então, ele, na verdade, é responsável por esse trabalho na espiritualidade. Então, está aqui o telefone da Thaís, né? Como vocês sabem, nós temos sempre a possibilidade do WhatsApp, vocês estão em grupos, vocês recebem muitos posts nossos através dessas listas de distribuição, e nesse post você volta para mim, na verdade, você tem condições de se comunicar comigo. Mas tem o Facebook, tem o Instagram, lembre-se que nós soltamos um cartão digital, né? Eu vou distribuir novamente o cartão digital periodicamente, vou distribuir esses próximos dias e periodicamente. No cartão digital tem todos os caminhos. Só está faltando o Telegram, que é uma coisa nova, que eu vou pedir, inclusive, para a Áurea e o Luiz, para que ela inclua o Telegram, que é a nossa nova ferramenta nesse processo. Queria também falar um pouquinho a respeito de outra coisa que é muito importante para nós, que é o drive-thru, que eu já coloquei, inclusive, aqui. Eu vou só mudar o chart. Deixa eu ver se eu peguei o drive-thru. O drive-thru está em Face, tá? O drive-thru é um videozinho desta vez. Eu vou colocar o videozinho para vocês, tá bom? Só um minuto. Vou cancelar para voltar a entrar novamente. Compartilhar áudio. Vou pegar no Chrome. E agora vocês vão ver o vídeo nosso do drive-thru.
belezas e encantos vindos lá do céu, revestem os seus mantos a cintilas em Deus. Ó Sheila tão querida, trazes a luz solar, essa maçã florida que é o nosso lar, divina. Oi, gente. Hoje estou aqui para falar de uma orientação muito importante do Evangelho segundo. E também queria colocar um outro vídeo, ele foi realmente um vídeo bem curto. Eu vou tentar colocar novamente, mas ele foi um vídeo bem curto mesmo. Então, eu vou colocar de novo. No público da Vitor. Engraçado, ele sumiu. Bom, quando tiver um intervalo, eu vou voltar e coloco novamente, tá bom? E agora eu vou retornar. Quando tivermos no intervalo, eu vou colocar de novo. Queria aproveitar também para agradecer a rede Espaço Espírita lá, do Dorival, Strello e do Juvan, lá de Barra Velha, que fazem a retransmissão, e também a Andréa Meléu, lá da Doutrina Web Rádio, lá do Rio de Janeiro. Tá bem? Queria falar também a respeito do Bazar, né? Que era um dos vídeos que eu vou colocar depois, daqui a pouquinho, tudo bem? Então, a gente retorna a eles. Aliás, eu vou aproveitar e fazer esse negócio do Bazar agora mesmo, se tudo correr bem. Share screen, compartilhar, e a Chrome, e aqui está o Bazar. Eu sou Glória Zampuroni, sou coordenadora e responsável pelo Bazar Recanto de Luz e Mochila. Estou gravando esse vídeo para pedir a cooperação de todos, que assim que pudermos reabrir o Bazar, né, tivemos ordem de permissão para que nós possamos reabrir, que todos compareçam, aqueles que gostam de Bazar beneficente, gostam de Bazar chincha, né? E deixar claro para todos que a arrecadação desses nossos bazares é totalmente para a casa Recanto de Luz e Mochila, tá? Para que possamos honrar com nossos compromissos. Sendo assim, já deixo meu muito obrigado, meu agradecimento. E nosso bazar se localiza na Rua Miguel Prisco, 583, todas as sextas-feiras, a partir das 9h30 da manhã. Então, desejar muita gratidão, muito amor a todos. E lá nós estaremos aguardando vocês. Muito obrigada. Beijos no coração. Bom, agora que passamos os informativos, depois se tiver mais alguma coisa eu reforço. O Bazar está funcionando, é sextas-feiras aqui na Miguel Prisco 583, tá? E nosso drive-thru é dia 20 e 23. A respeito do drive-thru, eu vou pedir ajuda de vocês. Em dezembro nós tivemos doações, com certeza, mas tinha caído muito com relação às doações passadas. Então, eu particularmente estou muito preocupado com o esgotamento natural que as pessoas têm e a capacidade de elas poderem doar, em virtude da crise financeira que atinge muita gente, mas eu estou muito preocupado com esse mês de janeiro e fevereiro,
porque eu vi o que aconteceu bem no final do ano passado, né? E a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que fazer com que essas famílias consigam ser assistidas normalmente, né? Pelo menos dentro desse padrão que a gente estava fazendo graças às doações. E queria agradecer. E outra coisa, com relação a doações, qualquer coisa pode ser doada, exceto móveis, qualquer coisa nós aceitamos como doação. Remédios vão para uma farmácia comunitária, as tampinhas, as garrafas PETs, os lacres das latinhas, as latinhas, tudo isso é convertido em material de limpeza. Isso faz com que a gente mantenha limpo o Recanto de Luz, irmã Sheila. Tem a vaquinha eletrônica, depois, se quiserem roupas, doar roupas, sapatos, tudo isso, na realidade, a gente recebe. Agora o pessoal voltou de férias, então já tem gente o tempo todo lá no Recanto de Luz, irmã Sheila, durante o dia, horário comercial, obviamente, e dá para colocar lá. Agora eu vou responder só uma pergunta da Belkis, né? Que ela me perguntou que se colocou um caso à distância e houve uma melhora significativa, se é necessário recolocar na orientação ou falar comigo pelo WhatsApp. Na verdade, se está havendo uma melhora, significa que o trabalho está indo bem. E outra coisa, toda sexta-feira foi dito que toda sexta-feira, está lá no e-mail, toda sexta-feira tem que colocar aquele jarro d'água, porque vai ser recebido em casa, né? A espiritualidade faz a visitação à noite. Então, o tratamento está continuando. O que nós passamos como orientação quando nós estamos no momento normal de atividade? Deixa passar um mês. Se nesse mês a coisa se estabilizou, não precisa fazer mais nada. Mas se precisar, dá um retorno daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias, manda um e-mail novamente e as pessoas vão colocar na mesa e ver uma nova orientação. Então, aguarde 30 dias para depois pedir alguma coisa novamente. Pedir no sentido, não, ainda tem aquele problema, ou não tem um problema, melhorou. Não se preocupe, dê um prazo de 30 dias, porque durante 30 dias esse tratamento estará sendo feito semanalmente pela espiritualidade. Agora eu vou pedir para a nossa manager, para ela escolher um texto do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, veio uma coisa interessante, né? Todas as vezes é sempre interessante, mas essa em particular foi interessante porque se presta muito bem a esse início nosso de atividade. Capítulo 6, o Cristo Consolador, né? O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito responsável por todo aquele grupo de espíritos que trabalharam para que nós recebêssemos a doutrina espírita na época de Kardec, né? Espírito da Verdade, muitos acreditam que é o próprio Jesus Cristo, outros acreditam que seja um espírito de muita luz, independente de quem seja, é um espírito de muita luz, porque ele comandou todo o processo de chegada da doutrina espírita até nós no século XIX, através do Kardec e todas as comunicações que vieram através de inúmeros médiums, né, em vários lugares desse planeta. E ele diz o seguinte no item 6 do capítulo 6, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras também, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores da seara de Jesus, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera, né? Não podemos esmorecer, nós que somos trabalhadores da seara de Jesus. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos.
Mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Ele falava de Kardec. E bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila. A vossa dócil argila são os nossa vida, né? Aquilo que nós temos que fazer das nossas vidas. Para serdes os artífices da vossa imortalidade, né? Quer falar alguma coisa? Não, estou respondendo. Ah, entendi. Bom, existe, na verdade, uma mensagem de esperança. Fé e esperança, né? Aliada à caridade. Perceberam que em todos esses parágrafos, ora falava sobre a necessidade de a gente fazer a caridade através do esforço, na ajuda, né? A caridade no nosso trabalho, né? Na nossa divulgação e assim por diante. E a fé e a esperança de que tudo, na realidade, tem um propósito dentro desse contexto de Deus e o universo, né? Para que a gente não perca a esperança. Estamos passando por provas, estamos passando por expiações, estamos passando por muitas dificuldades, mas a gente não deve nunca esmorecer. Primeiro, tudo tem um propósito, porque Deus está por detrás de tudo isso. Tudo, na realidade, está sendo observado por Jesus. E Jesus, na verdade, esse é o nosso grande timoneiro nessa nave que é o planeta Terra. Então, nada que está acontecendo não passa pelo crivo de Jesus e está sendo autorizado ou não, aprovado ou não, pode acontecer ou não pode acontecer, porque tem um propósito, e não é o de nos punir, é o propósito de nos fazer crescer. Crescer para que a gente realmente possa alcançar essa imortalidade feliz, né? Quando ele fala que a gente deve construir a nossa imortalidade, ele está falando, nós já somos imortais. Na verdade, nós viveremos para todos sempre. Fomos criados e sempre estaremos criados e nunca o espírito morrerá, né? Mas nós temos que criar a nossa imortalidade dentro da felicidade. Então, a gente não deve esmorecer nas nossas lutas. Também fala da necessidade de a gente não se revoltar. Nós não podemos nos revoltar com tudo aquilo que está acontecendo conosco. Tudo tem um propósito. E a justiça de Deus, ela é infinita. Então, se algo está acontecendo e nós estamos envolvidos nesses acontecimentos, tem um motivo. Nós somos, na realidade, os artífices do nosso destino. Vivemos hoje aquilo que nós criamos no passado
e que escreveu a história do nosso presente, né? Então, que a gente use, né, fazendo uma analogia a um livro com as páginas brancas, né, de Emmanuel, ele passou através de Chico, que ele dizia, né, a vida é como se fosse um livro de páginas brancas, e nós temos que escrever cada página, cada dia uma página que a gente escreve. Se a gente escrever coisas que edificam, no sentido, se a gente poder preencher de coisas boas que fazemos durante o dia, nós estaremos preenchendo o nosso livro da vida com boas coisas. E o nosso futuro será resultado exatamente do que a gente fizer. E também não adianta a gente passar pelas provas com revolta. A gente não está aproveitando, né? Tem aqueles que acham que passar pelas provas é o suficiente. Não. Passar pelas provas com resignação, sem revolta. A gente não aproveita, na realidade, nossa experiência reencarnatória se a gente se revolta com o que nos acontece. Está perdendo. Teremos que recapitular essa página no futuro, né? Teremos que apagar a página no futuro e reescrevê-la de outra forma. Então, é um convite à esperança. E também tem outras coisas que está sendo dita aí. Que, na verdade, nós temos o nosso anjo da guarda que vai nos sussurrar todos os dias coisas para que, através da intuição, a gente saiba o que deva fazer, a gente saiba como lidar com a situação. Serão palavras, muitas vezes, apenas de incentivo, mas que nós temos que aproveitá-las para que a gente não esmoreça em nossas lutas. Serão muitas vezes palavras intuitivas para que a gente saia das dificuldades, né? Eles vão nos intuir, a espiritualidade nos intui, principalmente o nosso espírito mentor. Todos nós temos um espírito mentor, né? Todos, não existe uma pessoa que não tenha seu anjo da guarda, e ele procura sempre nos intuir de como resolver alguma situação, se essa situação ela tem que perdurar por necessidades nossas de aprendizado, eles vão nos intuir para que a gente tenha esperança, tenha paz, tudo passa, né? Vão estar lá nos dando passes. Quantas vezes nós recebemos passes e nós nem sabemos que estamos recebendo um passe do nosso mentor, ou de algum parente que vem no nosso encalço para nos ajudar, nos fortalecer em nossos embates. Nós estamos continuando nessa situação, né? É muito importante que a gente não se deixe envolver pela situação. Nós estamos numa batalha entre o bem e o mal. Existe, na verdade, uma grande batalha que, aliás, sempre existiu entre o bem e o mal. E essa batalha, a gente precisa tomar muito cuidado para não termos pensamentos negativos, para a gente não se deixar envolver com grupos do poder que estão nos controlando, com grupos que, quando eu falo poder, eu falo qualquer tipo de poder da mídia, poder político, poder econômico, qualquer tipo, né? Inclusive poderes religiosos, né? Nós temos que, na realidade, nos concentrar em coisas boas e deixar que esses poucos meses que faltam escoem, sem a gente se envolver com pensamentos negativos, sem deixar que a gente se contamine e sem tomar partido. Muito importante, não tomarmos partido. Nós não conhecemos a verdade. Nós não sabemos o que está acontecendo nos meandros dessa verdade que nos é dita. Então, para que a gente não adoeça, para que a gente saia dos estados de depressão que se tornaram uma verdadeira pandemia. Vocês querem saber o que é pandemia hoje? A pandemia é a depressão que nós estamos vivendo, né? Exatamente isso é a depressão, é uma pandemia. Que a gente precise, na realidade, se abastecer de coisas positivas, ler coisas edificantes, aproveitar para estudar coisas edificantes, para ouvir coisas edificantes. Desliguem a televisão, a não ser que seja um programa
interessante, um programa bacana, né? Sobre viagem, sei lá, sobre qualquer tema gostoso que a gente tem, sobre culinária. Vamos assistir programas de MasterChef para aprender mais um prato, né? Mas não vamos nos deixar contaminar, porque nós estamos marionetes na mão de muitos poderosos que estão buscando nos controlar. Então, muito importante, a fé, a esperança e a caridade, que está na primeira epístola de Paulo, capítulo 17, versículo de 1 a 7 e o versículo 13. Quais são as 3 maiores virtudes? A fé, a esperança e a caridade. Essas são as 3 maiores virtudes. E olha que interessante, são as 3 virtudes que nos dão paz de espírito. Quem tem fé, quem tem perseverança e quem faz caridade, vive em paz consigo mesmo. São alimentos, são virtudes que se expressam de dentro para fora e, ao mesmo tempo, nos alimentam, né? Porque quem tem fé vive muito melhor, né? Quem tem esperança vive muito melhor. E quem faz caridade vive muito melhor porque está em paz consigo mesmo, né? Essa foi uma mensagem, por isso que eu falei no começo, perfeita para os tempos que estamos vivendo, né? Aliás, sempre em todos os tempos, mas mais uma vez nesses tempos aqui, tá? Tem uma pergunta da Letícia. Vamos lá, Letícia. Ô, Letícia Mariana, eu vou colocar a pergunta aqui, né? A gente vai aprendendo, né? Além do passe, nossos entes que já desencarnaram também nos ajudam através da intuição? Sim, sim. Quando eles têm autorização para virem, porque eles têm que estar preparados, né? Você imagina alguém que volta para o mundo espiritual e não está preparado para ajudar ninguém. Ele vai ter que estudar, vai passar por um período de aprendizado, período de equilíbrio, de reequilibrar-se, e depois eles continuam tendo o mesmo cuidado que tinham conosco. A mãezinha, o vovô, a vovozinha, o marido, a esposa, né? Muitas vezes um filho, uma filha, eles querem ajudar, eles buscam nos ajudar sempre. Por isso, inclusive, que eles trabalham no mundo espiritual. Sabe que muitas das horas que nós executamos de trabalho no mundo espiritual são agraciadas com bônus hora. Nós recebemos pelas horas trabalhadas no mundo espiritual. E muitos espíritos familiares usam esses bônus horas para conseguir graças para os que estão encarnados. Muitas vezes eles não têm condições de nos auxiliar diretamente. É um tema difícil, é um tema complicado, e eles usam seus bônus horas para que espíritos superiores venham e nos ajudem através da intuição. Então, podem ser eles diretamente, podem ser mentores desses espíritos, podem ser nossos mentores, e podem ser espíritos preparados para nos ajudar, né? Claro que eles continuam tendo o mesmo interesse por nós que tinham quando estavam aqui. E, aliás, eu diria que esse interesse costuma aumentar muito, porque na ótica, quando a gente está no mundo espiritual, a gente enxerga as coisas de uma maneira muito diferente, né? Aqui nós somos, na verdade, nossa percepção é muito bronca. O modo como nós enxergamos as coisas, principalmente ligadas às coisas espirituais, é muito tacanha, muito bronca. Quando você volta para o mundo espiritual e descobre que você, opa, eu devia ter dado mais atenção a esse lado espiritual. Opa, olha agora aqui como é importante a gente estar preparado quando a gente volta. Então, eles começam a trabalhar com os seus entes queridos para ajudarem no despertamento, ajudar na resolução de problemas e assim por diante. Mas isso também não quer dizer que a gente tenha que ficar pedindo para eles, porque às vezes eles não têm condições aí de ficar atormentando. A Cris, ela levantou um ponto importante. A gente não pode ficar atormentando as pessoas do lado de lá, porque muitas vezes elas não têm condições de nos ajudar. E aí elas ficam muito preocupadas. Inclusive, algumas ficam
desesperadas, né? Se eu fizesse uma sugestão, eu vou fazer uma sugestão. A primeira grande sugestão é a gente conversar com o nosso anjo da guarda. Porque o anjo da guarda, com certeza, tem condições de nos ajudar. Foi por isso que ele foi colocado ao nosso lado, porque ele está numa situação tão elevada, em nossa comparação, em comparação a nós, que ele tem condições de nos ajudar, né? Então, em vez de a gente pedir para os parentes, porque a gente pode deixar os parentes agoniados do outro lado, sabe? Quando a gente fica muito ligado aos parentes, a gente perturba na realidade, porque eles ficam agoniados e eles ficam, como é que eu vou ajudar? Eu não sei como eu vou ajudar, como é que eu vou fazer? Muitas vezes não pode, não tem autorização, porque não está preparado, né? Então, a gente tem que orar muito por quem desencarna, a gente precisa mandar vibrações positivas, né? Mas a gente tem que também entender que a gente não pode agoniar os nossos entes queridos. Deixar que eles ajam naturalmente. Agora, o anjo da guarda, não. O anjo da guarda a gente tem que usar e abusar. Usar e abusar. Eu lembro muito bem, me lembro agora muito bem, porque a memória voltou, de uma situação lá atrás, que meu anjo da guarda, meu mentor, espírito mentor, disse que eu deveria recorrer mais a ele quando eu precisasse, que eu não estou pedindo tanta ajuda como eu poderia pedir, que ele está disponível o tempo todo, ele não está aqui do meu lado, mas ele está disponível o tempo todo, né? E que ele, na verdade, está para ajudar. E, by the way, como diz os americanos, já falando nesse negócio, não necessariamente é um homem, espírito, né? A gente sabe que não existe sexo no mundo espiritual, no sexo do ponto de vista de gênero, certo? Mas pode ser muito bem uma mentora espiritual. E, aliás, se a gente for pensar que as mulheres têm uma oportunidade muito maior de crescimento espiritual que os homens, e a gente percebe isso, né? Que a mulher é exposta a dificuldades, a renúncia, a resignação, o próprio amor materno e assim por diante. Se a gente for pensar que as mulheres têm muito mais possibilidades, se aproveitarem, tem muito mais possibilidade de crescimento, não me surpreenderia que boa parte dos espíritos que são chamados mentores, nossos anjos da guarda, sejam espíritos que foram mulheres em reencarnações passadas. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, eu vou fazer uma coisa que não, na verdade, eu vou deixar para o final, senão eu vou acabar atrapalhando. Vou pedir para a nossa manager escolher mais uma mensagem. Capítulo 23, já não é a primeira vez que vem essa daqui, né? No primeiro item é aborrecer pai e mãe, né? Na verdade, vamos entender o que Jesus quis dizer com aborrecer pai e mãe, certo? Vamos lá, de cara, lembrar que o quarto mandamento era, e continua sendo, honrai pai e mãe. Quarto mandamento das leis divinas, né? O decálogo que Moisés recebeu, honrai pai e mãe. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com Jesus. E Jesus, voltando o rosto para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e a sua mulher, aos filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo, né? Então, se não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Ele não incluiu sogras e sogros aqui. Percebeu? Então, não pode aborrecer. Quem acha que tem que aborrecer sogro e sogra, aqui Jesus não incluiu que a gente deve aborrecer sogros e sogras.
Ele falou seu pai, sua mãe, mulher e filhos e irmãos. E ele está brincando, pelo amor de Deus. Estou brincando, mas eu estou brincando e mesmo tendo falado sério, eu disse que não pode aborrecer sogro e sogra, certo? E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser discípulo. Não dar de mão significa todo aquele que não é capaz de se desapegar, dar de mão, se desapegar, dar daquilo que tem, daquilo que possui, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Lucas, segundo Lucas. E o que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está em Mateus. E eu vou dizer o que Kardec colocou no item 3, né? E foi ele que escreveu, baseado no que os espíritos, que o Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade e os seus correligionários passaram. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos no seu sentido literal. Obviamente que as frases que eu disse, a gente repele. Espera um pouquinho, ele falou que a gente tem que aborrecer pai e mãe, que tem que abandonar pai, mãe, filhos, né? Isso é o sentido da palavra, né? Mas lembre-se, a palavra mata, o espírito vivifica. A gente tem que ler o que na realidade estava por detrás do que Jesus quis dizer. E a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso se a gente não consegue entender essas palavras. Temos que estudá-las. Escritas depois da sua morte, olha, já começa aqui. Os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus, ou seja, do seu desencarne, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. Por isso, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas, que faziam as cópias, reproduzissem esse erro, voltassem a reproduzir esse erro. Como se vê com frequência nos fatos históricos, né? A palavra odiar na frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, é um desses casos. Ninguém pode ter a ideia, jamais, de atribuir essa frase, essas palavras a Jesus, né? Então é bobagem a gente pensar nisso. E eu já tinha comentado isso uma vez e volto a repetir, né? Os evangelhos, primeiro, foram escritos depois, e muitos deles foram escritos à memória, na memória no sentido das memórias que os evangelistas guardaram. E muitas das coisas que foram ditas pelas pessoas, foram feitas entrevistas, os evangelistas também se preocuparam em receber informações, né, para que eles pudessem escrever. Lucas nem esteve, na verdade, com Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Paulo esteve com Maria de Nazaré, para aprender sobre a vida de Jesus, porque Paulo, ele perseguiu, no final, os discípulos, né? Ele não perseguiu Jesus, mas ele perseguiu os discípulos de Jesus. Mas ele não viveu, na realidade, não teve contato com Jesus. E ele foi até Maria, lá em Éfeso, na Ásia Menor, para poder justamente se informar a respeito de... Então, foi muita coisa, foi memorizado. Isso através de idiomas ricos ou menos ricos, né? Se falava aramaico. O aramaico é uma língua muito pobre em termos de expressões e de riqueza. E, inclusive, muitas palavras têm mais do que um sentido. Amor e caridade praticamente têm o mesmo sentido na palavra aramaica. Alguns evangelhos foram escritos em gregos, em outros
Depois foram passados para o latim, né, do grego ou em aramaico, foram passados para o latim. Do latim, durante muito tempo, a igreja, inclusive, proibia que fossem traduzidos os evangelhos. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, a igreja manteve, né? Uma das grandes dificuldades de Martinho Lutero foi porque ele quis traduzir para o alemão a Bíblia, né? Porque ele achava um absurdo que o povo não tivesse acesso às informações que estavam contidas na Bíblia, porque elas tinham que estar em latim, né? Tanto que ele foi comungado, ele teve que fugir, coisa e tal, teve a reforma, contra-reforma, né? E foi fundada a Igreja Luterana. Estamos falando no século XIII, estamos falando no século 1300 anos depois de Jesus, né? Depois também houve uma espécie de harmonização dos evangelhos, né? Nós tivemos um Dionísio, né? Que foi convocado num século, eu não lembro se foi o século V, eu não lembro mesmo em que século foi, que ao pedido do Papa, ele fez uma harmonização para que os evangelhos fossem parecidos entre si, né? Ou seja, colocou o dedo, certo? Depois tivemos São Jerônimo, que fez traduções também, e nós tivemos as traduções para o francês. Do latim foi para o francês e do francês veio para o português. Olha quanta gente, quanto remeleixo, quantas pessoas, né? Então, é difícil a gente manter a integridade das palavras originais que foram colocadas. E temos os copistas, até o Gutenberg inventar a imprensa, na imprensa, as máquinas impressoras, né? Nós tínhamos, na realidade, feito cópias à mão. Nós sabemos que nem todo empregado, nem todo funcionário, tem, assim, um compromisso 100% com a tarefa que faz, não é verdade, né? A gente sabe, quem tem funcionário, ou muitas vezes funcionários de outras entidades, coisa e tal, né? A gente percebe as dificuldades de ter aquele cara que é compromissado em fazer 100% perfeito. Você imagina o que passava nessas cópias entre um e outro, né? Sem contar que existiam as interpretações pessoais. Eu acho que Jesus quis dizer isso. Pô, nós fazemos isso com o Espiritismo, com a doutrina, está acontecendo isso com a doutrina, porque Cargas d'Água não aconteceu nesses últimos 2 milênios. Mas nós temos que pensar na essência moral de Jesus. O que Jesus passou realmente? Ele passou a mensagem viva dele, o exemplo. O exemplo foi o exemplo do amor, o exemplo da fraternidade, o exemplo da caridade, né? Esse é o exemplo. Ele não escreveu nada, nem as palavras que foram escritas na areia para salvar a adúltera ficaram escritas e registradas, nada, né? Ele, na realidade, deu o exemplo que seja o Sermão da Montanha, que é uma coisa que foi verbal, passado por linguagem, depois foi escrita nos evangelhos, mas isso veio através da palavra dita, a palavra comunicada entre um e outro. O exemplo da caridade dele, né? E ele disse, eu não vim aqui destruir a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Se ele falou que eu não vim aqui para destruir a lei, honrai pai e mãe, era o 4º mandamento, então ele não veio destruir o 4º mandamento. Ele veio, na realidade, ratificar a lei e os profetas, né? E nesse mandamento, especificamente nessa passagem, ele quis dizer o seguinte: quem tem muito apego às suas coisas da terra, obviamente que não pode ser um bom trabalhador na seara. Vou dar um exemplo, que aliás, já falei isso algumas vezes, né? Quantas pessoas deixam de realizar suas tarefas nas instituições religiosas para não deixar o marido ou a esposa irritada, porque o marido ou a esposa é um entrave para o trabalho, né? O que vai me dizer a minha mãe, que tem uma religião diferente da minha, se souber que eu estou indo no Sheila, por exemplo. Careca, eu não estou careca, não. Tudo isso aqui é enxerto, porque senão eu já teria ficado careca de ouvir isso, né? Eu não posso, porque o meu marido fica muito irritado
revoltado, ele fecha a cara, né? Quantas vezes? Então, se você não é capaz de vencer uma situação que foi colocado para você como uma prova, e não como uma punição, uma prova. Prova do quê? De que você tem fé que vai ser assistido, que você tem fé que, se perseverar, você vai conseguir atingir seus objetivos, né? A história do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é absolutamente obrigatório nos nossos lares. Isso já era feito na época de Jesus. É uma coisa importantíssima para melhorarmos as condições da nossa casa, né? Ah, mas o marido não quer, toda vez que eu vou fazer, eu tenho dificuldade, ele fica aborrecido, vira a cara, isso, aquele outro. Os filhos dizem que eu estou virando carola e assim por diante, né? Faz. Uma das maiores divulgadoras do Evangelho no Lar, durante 20 anos, fez escondida no banheiro o seu Evangelho. Até o momento que conseguiu fazer com que os familiares percebessem quanto era importante, permitiram que ela fizesse sozinha, ou seja, continuou sozinha, mas com liberdade, e acabou seus dias com a família participando do Evangelho no Lar, né? Você talvez seja a luz para iluminar o seu lar. Homem, mulher, filho, filha, avó, talvez você seja a luz para colocar essa luz iluminando o seu lar. Mas se você não enfrentar isso, se você não seguir para frente, você não vai conseguir nem realizar a tarefa que você precisava realizar e nem ajudar seus familiares a crescer. Excelente leitura para início de ano. Nós temos propósitos. Todo ano nós fazemos nossos propósitos. Que seja um mês, que seja 2 meses, nós vamos voltar às atividades. Evangelho no Lar não precisa esperar voltar às atividades. Pode começar já. Quem quiser saber como faz Evangelho no Lar, acesse a Folha Espírita Carbar Chútil, que lá sempre, perenemente, está lá como se faz o Evangelho no Lar. Ou entre em algum site, né, o site do Sheila, ou entre no Google, você vai saber. Antes de fazer a prece, eu não sei se tem alguma pergunta aqui. Não tem? Eu queria mostrar um vídeo. Eu ia só sugerir, porque caso a pessoa não queira fazer sozinha, combina com alguém, faz online, faz por WhatsApp. Faz... Exatamente. A Cris está... O manager, a Cris, ela está sugerindo que, se você tem dificuldade de fazer sozinha, combina com um amigo, com uma amiga, ou faz online. Você pode fazer evangelho online, né? Tem muita gente fazendo evangelho online, inclusive para unir as famílias. Ah, meu irmão está em Salvador, a minha irmã está em Torres, lá no Rio Grande do Sul. Por que não fazer o evangelho em família online? Por que não? Nós temos que olhar fora da caixa. A gente aprendeu com a pandemia, para quem estava disposto à pandemia, a Letícia acabou de colocar a Folha Espírita, que é Carbar Chútil, que nós editamos, né? Que está online, para que vocês possam, né? E entrando no site da editora, tem o acesso à Folha também. Se entrar na editora Recanto e Luz. E no novo site do Sheila, vai ter também o acesso à Folha e à editora, né? Nós estamos repaginando, refazendo o site do Sheila. Vai levar, talvez, uns 2, 3 meses, para fazer todos os ajustes, né? Mas já está sendo feito, já está sendo trabalhado. Bom, eu vou colocar uma coisa que vou ter que primeiro achar, porque eu fiz a questão de perturbar a sequência aqui. Eu derrubei. Vamos voltar. E já deixo avisado, terminou esse pequeno vídeo, eu volto para fazer a prece final. Agora eu tenho que fazer o compartilhamento, né?
Oi, gente, não podia ser diferente. Meu primeiro recado do ano. Primeiro eu quero desejar um ótimo ano para todo mundo. E eu quero falar muito sobre a alegria de viver. E eu fiquei pensando, como é que eu posso falar de alegria de viver nesse momento que nós estamos passando, né? Esse ano tão difícil. Então eu resolvi ler realmente alguns trechos do Evangelho para ter inspiração. Nós sempre nos apegamos com os nossos amigos espirituais, né? Pedindo essa orientação, pedindo a presença desses amigos espirituais na nossa vida. E aí nós entendemos, como espíritas que somos, como espíritos que somos apenas alunos repetentes, espíritos endurecidos, necessitados de conhecimentos, de adquirirmos sabedoria para tocarmos a nossa vida em frente. E Jesus, em suas andanças, em seus discursos, em determinado momento, ele disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E eu ouvi uma explicação que gostei muito sobre esse tema do palestrante Rossando Klingen na internet. E ele disse mais ou menos assim, eu vou repetir algumas palavras dele. Não queira ser igual aos outros. Deus nos fez únicos. Não queira sabotar isso. O melhor que Deus tem para você é você ser você mesmo, com tudo que você carrega. Se sou a luz do mundo, preciso me aceitar como eu sou. Essas palavras são dele, que me leva a pensar também algumas vezes durante as reuniões de cura e cirurgias espirituais, algumas recomendações dos nossos orientadores espirituais. O Dr. Stephanie, ele escreve assim uns receituários: aceite a vida como ela é. Isso é tão difícil para todos nós, né? E eu fiquei pensando nessa passagem, no que é esse sal da terra, o que é ser o sal da terra. Sal é algo que tempera, que dá gosto, que dá vida, que dá sabor. Ser sal da terra, no meu entendimento, é fazer a diferença moral onde quer que nós estejamos, é dar o exemplo, é não se deixar corromper nesse mundo que nós vivemos, né? Entender que nós somos instrumentos de Deus para fazer a transformação, a mudança, carregar alegria, fazer com que o bem saia de nós e vá de encontro ao outro, promover essa mudança, né? Isso tudo deve acontecer e fazer com que tudo isso aconteça mesmo diante da dor, diante da pandemia, do sofrimento, da revolta, da miséria, das paixões. E essa é a importância de ter alegria, de viver. Alegria no coração é o que nos impulsa. Quer ver só um exemplo muito simples? Ao nos levantarmos, vamos agradecer por isso. Mais um dia para colocar em prática, mais um dia para nós aprendermos. Ao nos alimentarmos, sejamos gratos. Você pode se deitar numa cama limpa, você é abençoado por isso. E se você não tem nada disso, mude a sua atitude. Sabe por quê? Porque você tem a sua vida. Então agradeça por isso também. E lembre-se sempre, Deus nos ama como somos. Dê graças a Deus. Dê graças à sua vida todos os dias. Pessoal, uma retificação com relação ao site. Esse é o site da Folha Espírita. E aí está o homem que está fazendo o site do Recanto de Luz Irmã Sheila, o Minoru Takatori, que é meu genro. Ele voluntariamente, de forma gratuita, montou o site da Folha Espírita, montou o site da Editora Dionísio e está montando o site do Recanto de Luz Irmã Sheila de forma totalmente gratuita, como um trabalho voluntário, tarefeiro, né? E ele deu a correção do link desse site.
Agradeço aí ao meu genro, né? E agora eu queria fazer uma última coisa antes da oração. Se vocês quiserem permanecer mais 2 minutos, 3 minutos, eu queria mostrar, na realidade, um vídeo que tinha sido preparado e que, na hora que eu derrubei o YouTube, eu acabei perdendo... acabei perdendo. Então, agora eu vou voltar. Olá, bom dia. Aqui estou eu mais uma vez para dar o comunicado que nosso bazar Recanto de Luz e Lua Cheia está funcionando normalmente. Eu quero deixar para os clientes, as pessoas que gostam de bazar, que nós podemos vir tranquila, que nós estamos usando álcool gel na entrada e só entra de 2 pessoas cada vez, tá? Então, nós temos tudo que existe em bazar de Pichincha: brinquedo, roupas, agasalhos, roupa de cama. E aqui do meu lado se encontra a Catarina. Catarina é que está no comando do bazar, por causa da pandemia, porque eu sou uma pessoa de risco, não posso ficar me expondo. O problema é meio sério. Então, eu conto com vocês, né? E nosso horário é o de sempre, das 10 da manhã às 4 da tarde. E a Catarina aqui vai dar um oi para vocês. Oi, tudo bem? Conto com vocês toda sexta-feira, das 10 às 16 horas. Venham, muitas novidades. Tudo de bom. Bom, obrigado. E como já disse num outro vídeo anterior, toda a arrecadação desse bazar é para Recanto de Luz e Lua Cheia, para que possamos cumprir com nossos compromissos, que são muitos. As nossas atividades estão paradas, mas as despesas da casa continuam, tá? Obrigada. Bom, eu agradeço aí a paciência de vocês por esses minutinhos. Então, eu vou pedir agora que fechemos os olhos para fazer uma Ave Maria, para dar encerramento à nossa atividade. Já agradecendo de antemão a presença de vocês online, e agradecendo aí que a gente possa, na realidade, compartilhar esses momentos entre todos nós. Então, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. E olha, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês todos. E se Deus quiser, terça-feira estaremos novamente todos juntos para mais uma reunião pública online. Fiquem com Deus. Eu vou colocar algumas pessoas que participam das nossas lives. Em gratidão a elas, se eu falhar uma, me desculpem, mas em gratidão a elas por esses momentos que nós passamos juntos. E quantos amigos somos? Me perceberam?
Até minha sogra, estão vendo aí? Essa é minha sogra. Por isso que eu não ia falar nenhuma bobagem online. Tchau para vocês.